Livro A Luz da Eternidade, A Vida de Leonard Ravenhill, capítulo 16, Uma Sagrada Paixão. Deixa-me beber tua taça. Pode meu ramo murcho, adube minha árvore infrutífera, traga a primavera para o meu poço seco, ó Cristo do Calvário, toque no meu olho escurecido, lubrifique minha língua gaguejante, complete, querido Senhor, em mim o que tu escassamente começastes. Me dê energia para a carga, desmaia-me por tua vontade, corrija-me com a tua vara, e mais ainda eu te amarei. Do teu sofrimento, Senhor, eu oro, me preencha, para que eu te siga. Ó, deixa-me beber tua graça. Leonard Ravenhill, 1979. Há uma foto de Leonard tirada no final dos anos 80, onde ele está relaxado em sua mesa com livros ao seu redor. O livro mais próximo dele é intitulado One Holy Passion, que, adequado, a imagem conta a história. Se você tivesse que descrever o homem em 3 palavras, seria isso, uma paixão santa. Leonard Ravenhill foi provavelmente o cristão mais apaixonado que eu já conheci. O que o motivou? Sua motivação geral era a glória de Cristo, o amor de Deus, uma paixão pelas almas e uma lealdade à verdade das Escrituras. Especificamente, ele foi motivado pelo desejo de ver outro despertar espiritual na nação. Ele estava sempre centrado em Deus e rejeitou tudo o que era centrado no homem. Artificial e impulsionado pelo entretenimento na vida da igreja, Leonard vivia para uma coisa, a glória de Deus e a santidade da vida. Paul Washer, diretor da Sociedade Missionária Heart Cry, disse sobre Ravenhill: uma coisa eu notei sobre Leonard Ravenhill, ele era perigoso. Ele era muito perigoso. O que Washer queria dizer é que Ravenhill era muito quente para lidar. Ele era muito apaixonado e zeloso com muitas pessoas. Ele era radical demais para a maioria das pessoas porque ameaçava a zona de conforto do tradicional evangelicalismo morto. Quando Ravenhill pregava em uma igreja, as pessoas ficavam irritadas e rígidas ou excitadas e humilhadas, mas ninguém permanecia neutro. Leonard modelou uma combinação de verdade conjurada com fogo espiritual. Não era apenas a verdade que ele falava, era a realidade viva do seu exemplo de vida. Ele exemplificou o zelo e a paixão. Ele era cheio de fé e do Espírito Santo. Não era uma doutrina cristã vinda de um tradicionalista. Ravenhill era inteiro vida, luz e calor espiritual. Era sua vida e doutrina que irradiava a realidade do verdadeiro cristianismo. Ele inseriu a doutrina de Deus, nosso Salvador, em todas as coisas. Ele deu atenção a si mesmo e à doutrina, à sua vida e à verdade. A vida de Ravenhill impactou todos ao seu redor. Ele era um instrumento afiado. Não se podia permanecer inalterado após ficar ao redor dele por um breve período de tempo. Havia um poder irresistível irradiando dele, a fragrância da vida abundante. Aqueles que o conheciam sabiam que era a graça de Deus sobre ele. Sua vida fazia com que você quisesse conhecer a Deus. Aqueles que o ouviram pregar, mas não o conheceram pessoalmente, foram afetados por sua pregação. Aqueles que o conheceram pessoalmente, mas nunca o ouviram pregar, foram afetados por sua vida. A.W. Tozer disse: com relação a Leonard Ravenhill, as pessoas vão amá-lo ou odiá-lo, mas não ficarão indiferentes a ele. Sua vida de oração e exemplo eram tais que você queria ser como ele por causa da piedade que você observava. Lembro-me de, às vezes, orar: Senhor, se eu tivesse a escolha de pregar como George Whitefield ou ter uma vida como a de Leonard Ravenhill, então me dê a vida, não o dom da pregação. Não seria exagero dizer que inúmeras pessoas foram poderosamente afetadas por seus sermões e livros simplesmente por causa de sua paixão, muitos dos quais ele nunca conheceu. Bob e Joan Rades, de Sedalia, Missouri, são um exemplo
O exemplo dessa influência, embora tivessem a bênção de conhecer os Ravenhills, John lembra, quase 40 anos depois. Meu marido Robert e eu ouvimos pela primeira vez sobre Leonard Ravenhill no final de 71, quando ambos ainda estávamos perdidos em nossos pecados. Embora nos fosse fiéis em frequentar a igreja, não sabíamos nada da Bíblia ou de suas verdades. Meu irmão Charles Later nos incentivou a comprar um toca-fitas e ele nos forneceu várias fitas de rolo de 7 polegadas contendo os sermões de Ravenhill. Normalmente ouvíamos um sermão todas as noites. Muitas vezes eu escutava novamente durante o dia enquanto fazia as tarefas domésticas. Em maio de 1972, o Senhor nos converteu profundamente. Nós olhamos para trás com grande gratidão, sabendo que, antes mesmo de sermos salvos, os sermões de Ravenhill estabeleceram as sólidas doutrinas bíblicas da santidade de Deus, o milagre do novo nascimento, a dignidade de Deus para nossa completa entrega, o desejo de Deus por uma santa comunhão e a necessidade de séria devoção diária e oração. Como bebês espirituais, esses princípios fundamentais da caminhada cristã tornaram-se parte de nossas crenças fundamentais que permanecem até hoje. 2 anos depois, em fevereiro de 73, o Senhor levou o amado irmão Ravenhill à nossa cidade natal, Sedalia, Missouri, para uma semana de reuniões. Isso foi um encorajamento para nós, pois naquela época nós nos tínhamos a nós mesmos para a comunhão cristã local. Muitas vezes, depois das reuniões da manhã, nosso filho de 6 semanas, Nathan, chorava. Em uma dessas ocasiões, Leonard dava um tapinha nas costas dele e dizia: "Tudo bem, homenzinho. Deus vai precisar de pulmões fortes para pregar o evangelho quando crescer." Pela graça de Deus, Nathan tornou-se realmente um pregador. Ravenhill estava convencido de que os serviços não deviam ser perturbados. Depois que várias pessoas chegaram atrasadas, ele parou a reunião e disse aos porteiros: "Se alguém mais tentar entrar, pare-os na porta." Nós convidamos Leonard e Martha para a nossa fazenda para o chá depois de uma reunião à noite. Ele não comia antes de pregar e passava a hora das refeições em oração. Foi um grande prazer tê-los em nossa casa. Seu casamento foi um bom exemplo de amor, respeito e bondade. Ainda posso vê-los de mãos dadas enquanto entravam no prédio da igreja. Ficamos surpresos ao longo dos anos em que este querido homem permaneceu fiel ao enviar-nos cartas de encorajamento e a orar por nós. Um fardo para as nações. A paixão de Ravenhill não se limitou a preocupações espirituais dentro da igreja. Somente. Seu coração e visão eram muito mais amplos do que isso, tanto nacional como internacionalmente. Sua alma estava sobrecarregada por muitas nações, mas especialmente pela condição moral e espiritual dos Estados Unidos, seu país desde 1958. Seu fardo com o país era especialmente expressa em cartas semanais, conforme ele via a misericórdia de Deus em direção a uma nação abençoada que havia virado as costas a Deus. Ele escreveu para um amigo na década de 1980, Charles Wesley. Escreveu 200 anos atrás: "Jesus, tu és toda a compaixão. Bem, se ele não fosse, nós estaríamos assando hoje à noite." Nós cometemos mais pecados na América hoje do que no resto do mundo. Nós alegamos que temos 600 milhões de Bíblias, são 3 para cada pessoa na América, mas quantas foram lidas hoje? Da forma como ele via, a América foi amaldiçoada com bênçãos e, a menos que elas se arrependam, em breve será abençoada com maldições. Que verdadeiros profetas surgissem agora em nossa geração. Nossos púlpitos têm mais fantoches do que profetas. Nessa hora de crise moral e espiritual nos Estados Unidos, precisamos de um profeta em cada púlpito de cada igreja da nação. O tempo é curto. Deus deve mover na América se ela quiser ser salva. Ele declarou isso de forma ainda mais direta em uma carta escrita em março de 1973. A América está além da ajuda dos exércitos. Ela não pode ser ajudada pela ciência. É moralmente muito doente para ser ajudada pelos brancos e é moralmente muito doente para ser ajudada pelos bancos e é muito aleijada para ser levantada pelos eruditos.
Isso deve ser feito pelo Senhor ou seremos uma nação a caminho da lata do lixo. Então, com o sarcasmo sagrado de um profeta do Antigo Testamento, ele continua: sonhe, ó igreja, dirijam seus ônibus da igreja, vós pastores cegos, cantem suas coisas, seus corais fracos, pegue os garotos perdidos em uma roda, seus falantes professores da escola dominical. Lúcifer está relaxando, sabendo que ele está na cela, guiando a humanidade em direção à destruição eterna. Ainda assim, nós brincamos de igreja. Um novo edifício ajudará? Pode uma nova canção encantar o pecador que perece? Uma nova igreja irá chamar os perdidos para Cristo? Eu me pergunto se o Senhor não cumpriu sua promessa e cuspiu a totalidade de nós de sua boca. Eu me pergunto quando alguém vai acordar para ver que nós, como nação, estamos prestes a ser varridos sobre as cataratas do Niágara, econômica, moral e espiritualmente. Leonard não estava apenas pesaroso pela América. Ele orou muitas vezes com lágrimas nos olhos por suas nativas ilhas britânicas, pela Europa Oriental e Ocidental, pela África, pela América do Sul e por muitos outros países também. Leonard escreveu a um amigo sobre a perseguição do século XX e sobre os mártires modernos no mundo de hoje. Um ministro amigo meu da Irlanda do Norte foi preso. Eu sei que ele se opõe a Roma muito fortemente e nunca esconde o fato. Tenho certeza de que, seja qual for a acusação, é uma invenção. Eu acho que podemos esperar mais disso enquanto Roma aperta o controle sobre assuntos mundiais. Acredito que mais pessoas morreram por Cristo durante os últimos 50 anos do que todos os dias desde que Jesus morreu. Antes da invasão dos comunistas, a Coreia teria a mais pura igreja da história. Outros 10 milhões morreram por causa da perseguição comunista chinesa. E o que dizer da Rússia e de Stalin? Não é de admirar que o livro fale de homens sendo embriagados com o sangue dos santos. George Werner. George Werner, fundador e diretor da Operação Mobilização, é um dos líderes cristãos internacionais que foi impactado por Leonard, primeiro por seus livros e depois por sua amizade. Werner reflete sobre a influência do homem que ele tanto admirava. Deve ter conhecido Leonard primeiro ao escrever para ele sobre os livros. Sobre seu próprio livro, Why Revival Tarries, entrou em minha vida como um tornado e trouxe realidade em minha própria fé. Foi um livro importante nos meus primeiros dias. Mais tarde, na década de 70, trocamos cartas sobre o que Deus estava fazendo na Grã-Bretanha. Nossa comunhão crescente veio mais tarde, quando ele viveu em Lindale, e eu o vi lá várias vezes. Eu estava na casa de Leonard para sua festa de aniversário e Keith Green veio. Nós íamos passar 1 hora em oração. Durante esse tempo de oração, o Senhor tratou comigo sobre fazer algo. Eu havia estado com Keith no dia anterior e quando um de seus álbuns de música foi mencionado, eu disse de passagem, sim, é ótimo. Bem, eu escutei algumas das músicas de Keith, mas eu não tinha escutado esse álbum. Então chegou Keith a hora da oração e eu estava tão convencido de que não tinha sido honesto com esse pequeno detalhe que puxei Keith do lado e disse: Keith, eu preciso me arrepender pelo que eu disse a você ontem. Eu desmoronei-me em lágrimas de arrependimento porque eu não podia ser desonesto, mesmo em uma coisinha sutil, quando eu estava com aqueles homens. Era sempre uma experiência maravilhosa estar com Leonard em sua casa. Ele teve esta maravilhosa vida de oração, que também é uma paixão da minha vida. A meu ver, o legado dele é de 3 coisas. Primeiro, a sua ênfase na oração e como ele orou. Ele não apenas falou sobre oração, mas orava o tempo todo. Em segundo lugar, o legado de Why Revival Tarries é enorme. Finalmente, seu apelo ao compromisso radical de todos os cristãos e pregadores é enorme. Ele viveu, pregou e chamou por isso, especialmente por um compromisso radical com missões globais. Em 91, Werner disse a Leonard: a Albânia, um país muito fechado ao evangelho, estava finalmente aberta e uma cruzada havia sido realizada recentemente. Isso trouxe uma aleluia de coração de Ravenhill e em seguida uma perspectiva sobre a Rússia e a América. Eu não tenho medo da Rússia. Por que eu deveria ter? Mostre-me uma escritura que me diga que eu deveria ter medo dos meus inimigos. Você não pode, não é possível apontar uma escritura que diga isso.
Eu não acredito que o principal inimigo da América seja a Rússia. Eu acredito que o inimigo número 1 da América agora é o próprio Deus. Eu estou com medo de que, um dia desses, Deus vai nos cortar fora e sair da América, como ele saiu da Rússia em 1917. Depois que Leonard pregou na conferência de missão da Operação Mobilização, em Memphis, Tennessee, ele escreveu aos amigos alguns dias depois. Na semana passada fomos a Memphis. Foi ótimo ver quase 400 jovens ansiosos por ir à Espanha e à França para o evangelismo. Seu líder, George Werner, é um bom homem, mantém um tremendo ritmo. Foi interessante ouvir a apenas 14 cristãos conhecidos no Afeganistão e cerca de 50 na Tunísia. O trabalho missionário é geralmente proibido nesses países e os crentes são frequentemente presos sem motivo válido. Quão favorecidos somos aqui por ter tais liberdades. O irmão Werner está lamentando que a reunião de oração está quase extinta nas igrejas locais agora. Ele esteve recentemente no Asbury College e disse que o Senhor ainda está no trabalho desde que eu estive lá. Ele disse que, como resultado de minhas reuniões lá, mais de 80 estudantes estavam indo para os campos missionários em todo o mundo neste verão. Uma semente pode fazer um ótimo trabalho de multiplicação. A Deus seja a glória. Em uma reunião de oração, ele disse: vamos orar hoje à noite, especialmente pela Europa Oriental. Eu oro pela Romênia todos os dias da minha vida agora. Em setembro de 1960, Ravenhill escreveu para um amigo: as Nações Unidas estão fazendo um trabalho real de espalhar o medo. Que bagunça quando os ladrões internacionais podem entrar na sala da frente dos Estados Unidos e planejar sua destruição. As últimas negociações com a Rússia me deixam doente. Quando Deus ia destruir Sodoma, ele não avisou Ló, o prefeito da cidade. Em vez disso, ele contou com Abraão. Ele não enviará Gabriel para Washington. A palavra é para nós, seu povo. Jesus nem sempre foi gentil, manso e delicado. Ele atacou os fariseus. Dizeis à noite, quando o céu está vermelho, que amanhã será um dia justo. Vós, hipócritas, não conseguis discernir os sinais dos tempos? Eu me pergunto, se Deus acha que somos lentos também? Os céus estão baixando política e moralmente. Eu percebo que Francis Schaeffer diz que as classes baixas abandonaram as crenças dos homens desde 1960. Presidentes e políticos. Em 73, quando o escândalo de Watergate de Nixon foi descoberto e ele estava enfrentando o impeachment, Ravenhill viu as coisas do ponto de vista do reino de Deus e escreveu para um amigo. Alguém se pergunta o que presidente Nixon teria feito se confrontado com Isaías ou Elias? Deus ajude os 50 ministros que pregaram em momentos diferentes a Nixon quando ele era seu público cativo na Casa Branca. Eles deveriam ter atacado o pecado e a corrupção e deixado as fichas caírem onde poderiam. Temos uma praga de ministros em miniatura tentando fazer o que apenas gigantes da fé podem fazer. Ai de nós não temos Moisés para liderar a nação para fora do deserto sombrio do fracasso moral. Nem um Davi para combater nosso monstruoso Golias de drogas, nem um profeta para chamar a nação de volta a Deus, e nem um João Batista para destruir o silêncio desses púlpitos sem voz e chamar a nação ao arrependimento. Leonard poderia ser implacável em sua ousadia em relação aos líderes nacionais que estavam levando a nação ao caminho errado. Esses políticos idiotas acham que podem conseguir uma nova nação com uma nova legislação, mas Jesus ensinou que são necessários homens para renovar as coisas. Que coisa será que todos os políticos enganadores pousarem juntos no inferno? Eles me lembram da escritura: todos os homens são mentirosos. Não há como ajudar um cadáver colocando óculos nele, nem há como trazer vida a uma mulher morta para lhe dar uma cirurgia plástica. Os políticos fazem isso com suas promessas mesquinhas, mas a alma da nação está morta e somente Deus pode revivê-la. O país tem grande necessidade. Nós temos políticos, mas nenhum estadista, pregadores, mas nenhum profeta. Em 76, ele escreveu para um amigo: bem, o Halloween acabou de chegar e Gerald Ford e Jim Carter foram os principais atores. Qualquer um que chegue ao topo não terá poder real para liderar a nação. Os insiders fazem todos os planos e os presidentes apenas os anunciam. Que bênção
Então, que haja um reino que não pode ser abalado, operado não apenas por um rei, mas pelo rei, com letra maiúscula. Ele tem as chaves do inferno e da morte. Durante a presidência de Ronald Reagan, Leonard sabia que só porque havia um homem conservador na Casa Branca não havia tempo para relaxar espiritualmente. O pior é que hoje há uma fome por ouvir a palavra. Houve alguma disseminação maior do evangelho do que hoje? Você poderia ousar adivinhar quantos bilhões de fitas gospels existem em todo o país? Mas onde está o resultado? Há ouvintes de palavra, mas onde estão os praticantes? Parece que muitos cristãos sentem que a nação está bem agora, desde que o Sr. Reagan está no cargo. Relaxe e seja arrebatado, é a atitude. Mas esta batalha está chegando. Poderes sinistros estão trabalhando contra o Senhor. E é uma pena que nenhum político pareça saber que a nossa não é uma batalha política ou moral, mas uma batalha espiritual. Eu estou dizendo às pessoas que o reavivamento não é importante para a América, é imperativo. De todos os púlpitos devemos pregar este texto corajosamente escrito, porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão totalmente desperdiçadas. Isaías 60:12. Foram necessárias 10 pragas cruéis para sacudir o faraó de seu domínio sobre Israel. Levará 10 pragas para nos sacudir de nossa complacência materialista e do nosso sono espiritual? Deus deve chover fogo do céu sobre nós para parar nossa corrida louca para o fogo do inferno? O tempo está acabando, as liberdades estão secando e a privacidade está murchando. Em breve não haverá fundos privados. A espionagem federal nas holdings dos bancos está muito próxima. Deus disse que abalaria os céus e a terra, o mar e a terra seca. A teia de impureza aperta de forma alarmante em torno das nações. 2 guerras mundiais não abalaram o mundo como ele está sendo abalado no momento. A igreja vai dormir enquanto a humanidade se dirige para as corredeiras? O Deus de sofrimento não pode piscar em nossa iniquidade por muito mais tempo. Ele deixa os homens irem tão longe e quando anunciam seu triunfo, ele intervém. Deus fez dos assírios a vara da sua ira. Ele os enviou contra a nação hipócrita de Israel. Quem ou qual será sua vara contra a nossa geração? Um colapso total na economia nacional? Um invasor estrangeiro, mais terremotos e inundações devastadoras? Mais pragas como o vírus incurável da AIDS, do qual quase metade das vítimas morrem? Deus irá lidar com os nossos pecados como lidou com os pecados de Sodoma? Ele vai nos deixar apodrecer um pouco mais? É uma coisa terrível cair nas mãos do Deus vivo. No início da década de 1980, ele escreveu para um amigo. Keith Green foi o orador final do comício Washington para Jesus. Havia cerca de 100.000 pessoas lá, mas ele não sentiu nenhum verdadeiro arrependimento. Ele disse que o Senhor lhe falou que ele tirou a mão da nação. Keith estava quebrado quando chegou em casa. Eu tentei animá-lo um pouco. O Senhor não está querendo a morte de um pecador. Então, há esperança de que pelo menos outro remanescente seja salvo. O líder da Força Ágape disse a mesma coisa para mim na semana passada, que o julgamento já está sobre nós e um pregador bem conhecido me ligou para dizer a mesma coisa. Entre 62 e 63, como nação, expulsamos a Bíblia das escolas e a oração também. Então, a avalanche moral começou. Kennedy foi assassinado. Crime e gravidez na adolescência começaram a subir tremendamente e então veio Vietnã e Watergate. Agora, um punhado de pessoas espera uma viagem a Washington com a placa Deus abençoe a América. Mude a situação. Esquecemos que Deus observa enquanto esta nação quebra suas leis e usa o nome de seu santo filho em vão 1 milhão de vezes por dia. Onde estão os profetas? Os dias não podem estar muito distantes quando os incêndios martirizantes vão arder nossa nação. Que dia malvado! A situação do mundo se deteriora muito rapidamente. O coração dos homens está falhando por medo. Se os sábios são tão tolos, o que fará o ignorante?
As missões mundiais estavam sempre no coração de Leonard. Nos seus últimos anos no Texas, ele expressava frequentemente este fardo nas reuniões de oração da sexta-feira. Para mim, é insuportável que a igreja tenha vivido por 2000 anos e ainda assim existam pessoas no mundo que não ouvem o Evangelho. Ainda existem 1000 tribos que não têm o Evangelho escrito da graça de Jesus Cristo. Isso é parcialmente culpa nossa. Fico feliz por ter vivido em uma casa onde toda a conversa era sobre Deus e missionários. Eu orava pelos missionários quando eu era tão jovem que eu não sabia se eles eram missionários ou jogadores de futebol, mas eu orava por eles. Leonard falou numa noite sobre as condições da igreja em vários lugares do mundo. Ele mencionou que quando os comunistas tomaram o poder na Ucrânia, em uma igreja de 200 membros, todos menos 10 se comprometeram e seguiram os comunistas quando o calor da perseguição estava em andamento. Leonard então disse: Alguém se pergunta quantos de nossos amigos permaneceriam de pé? Eu acho que temos que nos preparar para o céu e possivelmente para o martírio também. Len adorava compartilhar histórias de missionários. Ele escreveu para seus amigos Billy e Bob Moore sobre as glórias e as provações das missões cristãs. James Chalmers foi assassinado no rio Fly, na Nova Guiné, mais de 100 anos atrás. Um chefe tribal convidou-o para um banquete, mas Chalmers acabou no cardápio. Antes de morrer, ele escreveu: A vida de santidade não é facilidade, mas sim encontro. Não é música, mas luta, não êxtase, mas energia, e não calma, mas conquista. Houve uma missionária que possivelmente se tornou a favorita de Leonard. Em 1966, Jack Pullinger comprou um bilhete só de ida em um navio que ia para a Ásia. Ela chegou a Hong Kong com $100 em sua posse e está lá há 44 anos. Ela inicialmente encontrou trabalho como professora na cidade murada de Kowloon, um dos principais centros produtores de ópio do mundo. Sob o controle de criminosos chineses, Jack começou 5 décadas de trabalho missionário, alcançando pessoas carentes em um dos locais mais difíceis da Ásia. Em outubro de 1990, Leonard escreveu para Byron Paulus sobre Jack e seu trabalho. Espero que você tenha lido o livro de Jack Pullinger, Chasing the Dragon. Esta querida senhora acabou de me ligar de Hong Kong. Ela me pediu novamente para ir até lá e ensinar sobre oração e morte por Jesus. Eu adoraria ir lá e ensinar e lavar os pés dos santos. A China ameaça esmagar Hong Kong e veteranos missionários estão saindo de lá. Talvez seja a hora de uma apresentação de carne e sangue dos Romanos 12, 1 e 2. Eu penso que eu preciso de confirmação divina sobre ir lá ou não. Tempo é essencial. Um pregador no Canadá disse: Deus tem prazer em nossa obediência, nosso sacrifício, nosso amor, nossas orações, nosso testemunho, nossa compaixão. Bênçãos abundantes sejam suas em todos os seus trabalhos, bênçãos e orações. Irmão Len R. Em 1981, Pullinger fundou a Sociedade de St. Stephen, que é um ministério para recuperar membros de gangues, prostitutas e viciados e que abrigava até 200 pessoas. Em 2007, Leonard tomou conhecimento de seu ministério depois de ouvir uma de suas mensagens gravadas e contatou-a para fazer o que pudesse para apoiar o trabalho dela. Jack é profundamente grata pelo apoio de Leonard em sua vida e ministério. Eu tenho vários livros na minha biblioteca que me foram dados por Leonard. São clássicos cristãos do século XIX e XX. Enquanto eu lia cada um, Cristo estava brilhando ou quase queimando as páginas. Assim era me encontrar com Len. Como ele se chamava ao assinar suas cartas. Como foi que eu, uma pequena missionária na Ásia, poderia me tornar amiga de Leonard Ravenhill, um lendário pregador britânico transferido para o Texas? De alguma forma, ele ouviu algo que eu falei em uma conferência e escreveu para mim, que preferia tomar chá comigo do que com a rainha. Então, mais tarde, eu me aproximei dele em uma conferência e conversamos. Nossa conversa foi sobre Jesus. Ali estava um homem que, por sua reputação, havia interrompido o tráfico em Londres quando pregava e pediu uma resposta inflexível para seguir a Cristo ao longo dos anos. No entanto,
Ele não era severo enquanto pessoa, mas gentil. Eu sempre lembrarei que, quando ele falou de Cristo, seus olhos se encheram de lágrimas e havia um nó visível em sua garganta. Lá começou uma correspondência de longa distância, os livros e sempre seu encorajamento. Uma vez tive 2 dias de folga no Canadá e pensei em ir ao Texas. Leonard e Martha me deram as boas-vindas e, apesar de sua idade, saíram rapidamente de um lado a outro do aeroporto para pessoalmente me ver partir depois de passar a noite em sua casa. Leonard escreveu nos livros que enviou para nossa amada Jackie P. e para nossa querida buscadora da verdade, Jackie Love and Prayers. Foi meu privilégio inesperado ter seguido ao lado de Leonard em parte de sua jornada e ter sido inspirada por seu amor, por seu Salvador para terminar minha própria jornada. Durante a Guerra da Bósnia, no início de 1990, Leonard escreveu para o amigo, Jack Morrison. 3 da manhã, sexta-feira. Querido Jack e família, acordei esta manhã pensando em Bósnia, quebrada, sangrando e perplexa. Nos Estados Unidos e na Inglaterra temos confortos sufocantes, enquanto outras nações passam fome. Um presidente americano disse: "Eu tremo pela minha nação quando lembro que Deus é justo." Obrigado pelo livro. Aqueles dos standings me motiva. Ó pregador americano, pegue sua cama e fale sobre aquilo que é glorioso em santidade. Bênçãos, Leonard e Martha, Ravenhill e Tozer. Havia várias pessoas que foram catalisadoras da paixão espiritual na vida de Leonard. Os primeiros foram seus pais, e segundo Samuel Chadwick, mas a maior influência mais tarde na vida foi A.W. Tozer, que pastoreou em Chicago por 30 anos até 1958. Ravenhill conheceu Dr. Tozer em algum momento antes de 1951. Leonard considerou Tozer seu principal mentor depois de Chadwick, e ele se tornou um dos amigos mais chegados de Leonard até a morte de Tozer em 12 de maio de 1963. As evidências indicam que Tozer sentiu que o benefício espiritual era mútuo. Leonard Ravenhill frequentemente falava de seus tempos juntos. Eu me lembro que toda vez que eu ia ver o Dr. Tozer, ele me impedia de entrar no consultório dele. Uma vez ele disse: "Len, o que você e eu conversamos a última vez que você esteve aqui foi a realidade da eternidade. Eu tenho pensado em Jesus sentado no trono. Nenhum de nós entraria diretamente e olhá-lo-ia nos olhos que agora são como uma chama ardente." Um dia ele me disse: "Você sabe, Len, não estou muito preocupado com o que eu fiz e não estou muito preocupado com o julgamento da minha vida cristã. São as coisas que eu poderia ter feito, mas não fiz, que me preocupam, as coisas que eu perdi." Então ele disse: "Len, quer saber? Nós dificilmente ficaremos com os pés fora do tempo e na eternidade antes de inclinarmos nossas cabeças em humilhação e vergonha e dizer: ó grande Deus, veja todas as riquezas que havia em Jesus Cristo." Leonard estava pregando para a igreja de Tozer uma noite e aparentemente estava tendo dificuldade em pregar e lutou durante o sermão. Em suas palavras, foi difícil como se Deus tivesse saído de férias. Leonard parou de pregar cedo e Tozer veio a ele depois. "Len, você teve um momento difícil hoje à noite, não teve?" "Sim, eu tive." "Bem, na verdade essa foi a santidade de Deus." "A santidade de Deus?" Parecia que ele tinha me puxado o tapete. "Bem, aqui está o porquê um orador geralmente nunca tem um mau momento, porque sabe manipular a multidão e raramente tem dificuldades. Len, eu me lembro de um domingo em minha igreja em que Deus me puxou o tapete enquanto eu pregava. Nós tínhamos visitantes de todo mundo e eu nunca tive um momento pior pregando. Quando eu terminei, subi pelo corredor e um homem me parou e disse: "Doutor, você teve um mau momento esta manhã, não foi?" "Bem, sim, mas por que esfregar isso na minha cara? A verdade é que às vezes Deus puxa o tapete de debaixo de você para mostrar a você que é Ele que importa e não você. Você acha que está no controle e não está. Ele é um Deus ciumento." Ele disse: "Minha glória eu não darei a outro." Toda vez que Ravenhill estava em Chicago, ele via Tozer em sua casa ou na igreja. Tozer era livre e íntimo de Leonard, sempre o recebendo. "Len, entre",
Deixe o seu cabelo solto, o que significa relaxe. Vamos conversar. Eles tiveram longas e sérias conversas sobre muitos assuntos, como oração, livros que acharam especialmente benéficos, e os antigos escritores místicos, os puritanos, os pregadores e os avivamentos. Eles frequentemente falavam mais profundamente sobre o Espírito Santo, a busca de Deus, os atributos de Deus e a condição moral da nação. Nenhum tópico estava fora dos limites quando eles estavam juntos. Em uma carta a um amigo, Leonard refletiu demoradamente sobre algumas lembranças de Tozer. Eu andei por aí ao redor do mundo, um pouco com os grandes pregadores, mas na minha opinião, o Dr. A. Tozer era um pregador e um profeta sem igual na era atual da igreja. No entanto, esse homem abençoado não tinha as qualificações acadêmicas para falar efetivamente às massas. No entanto, os PhDs ouviram-no de bom grado. O doutor teve a sabedoria que vem de cima e que tem pouco valor de mercado com o mundo mundano sábio de hoje. Em uma ocasião, enquanto conversávamos, Dr. Tozer apontou para um tapete gasto no chão do seu escritório dizendo: Len, eu frequentemente entro no escritório e fico de barriga no tapete das 8 da manhã até o meio-dia, e eu fico em adoração. Eu não digo uma palavra de oração ou uma palavra de louvor, eu simplesmente adoro. Sua erudição foi guiada pelo Espírito e sua mente era inspirada pelo Espírito. Homens instruídos escutavam quando Tozer falava. Eu ouvi elogios deles de alguns dos maiores pregadores do mundo. Há também outros homens segurando grandes púlpitos no Christian Missionary Alliance que nunca poderiam se qualificar como estrelas acadêmicas, mas eles têm o que é preciso para se comunicar com essa época. O Dr. Martin Lloyd Jones, que era um verdadeiro admirador do Dr. Tozer, foi chamado de o último dos pregadores puritanos. Na Inglaterra, onde a igreja está longe de estar na moda, Dr. Lloyd Jones consegue encher a grande capela de Westminster 2 vezes aos domingos, assim como Dr. Campbell Morgan antes dele. O Dr. Lloyd Jones não tem coro, nem música especial, nem humor, truques ou apelos por dinheiro. Raramente ele prega menos de 1 hora. No entanto, enquanto ministra a pessoa está consciente do fato de que a igreja está cheia de Deus, ou com o que John Greenleaf Whittier chamou de o silêncio da eternidade. O Dr. Lloyd Jones não tinha nenhum treinamento teológico, nem o Dr. Tozer ou Campbell Morgan. Quando Ravenhill esteve na capela de Westminster, em Londres, no início dos anos 1960, ele conversou com o Dr. Lloyd Jones após o culto de domingo. Lloyd Jones perguntou: quando você voltar para a América, você vai ver o Dr. Tozer? Sim, eu vou vê-lo e orar com ele, respondeu Leonard. Lloyd Jones respondeu: então, por favor, diga a ele que seu livro The Pursuit of God sobreviverá a todos os outros livros quando todos os livros de bolso do dia forem jogados no lixo. As pessoas ainda estarão lendo esse livro. Ao pensar sobre o homem que produziu tal livro, Ravenhill escreveu mais tarde: 25 anos de disciplina em um ninho de corvo de um escritório atrás de sua igreja em Chicago produziram um homem como Tozer, que produziu um livro, The Pursuit of God. Isto, por sua vez, produziu no oceano de ensino espiritual ondas que percorrem o caminho até os confins da terra. Seria difícil encontrar um autor melhor para ajudar um cristão em sua busca por Deus do que Tozer. Seus livros venderam milhões e afetaram inúmeras pessoas em todo o mundo. Tozer era um escritor melhor do que um pregador, e Ravenhill era um pregador melhor do que um escritor. Os dois homens certamente elogiaram um ao outro. A vida e os livros de Tozer alimentaram a paixão de Ravenhill por Deus. Ambos eram puristas sobre a realidade de Deus sendo perseguida e experimentada. Meu objetivo é o próprio Deus, não a alegria ou a paz. Foi seu primeiro princípio da verdade. O respeito mútuo e a apreciação entre eles aprofundou-se com os anos. Tozer amava o famoso ditado de Ravenhill: a Bíblia diz que os homens têm comichão nos ouvidos, mas eu não tenho comissão de Deus para coçá-los. Foi um golpe profundo em Leonard quando Tozer faleceu repentinamente em 63, quando Leonard tinha 56 anos de idade. Ele ainda não queria que seu amado amigo fosse embora. Mas Ravenhill sabia que os caminhos de Deus são os melhores. Após a morte de Tozer, Ravenhill disse sobre seu querido amigo:
Temo que nunca veremos outro Tozer. Homens como ele não são criados na faculdade, mas ensinados pelo Espírito. O respeito e a amizade entre os dois homens era uma realidade mútua. Tozer sentia um profundo apreço pelo ministério de Ravenhill. Grandes indústrias têm seus empregos, homens que são necessários apenas a um colapso em algum lugar. Para esses homens, um sistema com operação suave não é interessante. Eles são especialistas preocupados com problemas e em como encontrá-los e corrigi-los. No reino de Deus, as coisas não são muito diferentes. Deus sempre teve seus especialistas cuja principal preocupação tem sido o colapso moral e o declínio da saúde espiritual da nação ou da igreja. Tais homens eram Elias, Jeremias, Malaquias e outros da sua espécie, que apareceram em momentos críticos da história para reprovar, repreender e exortar em nome de Deus e da correção. É impossível ser neutro em relação a Leonard Ravenhill. Seus conhecidos dividem-se nitidamente em duas classes, aqueles que o amam e o admiram e aqueles que o odeiam com perfeito ódio. E o que é verdade sobre o homem também é verdadeiro para seus livros. O leitor ou fechará as páginas para procurar um local de oração ou jogará fora com raiva, com o coração fechado aos seus avisos e apelos. Uma paixão pela reverência. A paixão de Ravenhill nunca foi mais evidente do que quando ele estava em um culto na igreja. Reverência por Deus era mais importante que qualquer coisa, seja em uma conferência de ministros ou em uma igreja local. Sua seriedade e reverência durante seu sermão permearam a atmosfera. Ele não tolerava nenhuma interrupção em um dos serviços, nem permitia que as pessoas mostrassem desrespeito de qualquer forma. Um exemplo disso ocorreu em 1978, em uma igreja batista em Fort Worth, Texas. Foi algo que assustou e chocou todo mundo lá. Eu mal podia acreditar no que estava acontecendo. Era a conferência bíblica da primavera da Igreja Batista de James Avenue e as reuniões haviam sido preenchidas com a presença de Deus durante toda a semana. Uma noite, o auditório estava lotado e o canto era vibrante. Depois da última canção e oração, Leonard dirigiu-se ao púlpito. Mas, em vez de dirigir a congregação para o texto do sermão, ele orou para o fundo da sala, apontou o dedo e começou com essas palavras: "Vocês, garotos na parte de trás, desde que vocês chegaram aqui, tudo que vocês fizeram foi conversar, rir e brincar na casa de Deus. Como vocês acham que pode fazer isso? Eu não sei. Mas em nome de Deus, não digam outra palavra durante esta reunião. Agora todos, por favor, venham comigo para 1 Coríntios 13. Estou pregando esta noite sobre o amor. Você poderia ter cortado a tensão com uma faca, com o temor de Deus veio a todos os presentes." Ravenhill leu o capítulo e começou a pregar sobre o amor com tremendo poder. No final do culto, os jovens vieram até ele em lágrimas e se desculparam. Em uma reunião em uma grande igreja batista em Fort Worth, o culto seguiu até tarde da noite porque Deus estava se movendo no coração das pessoas. Percebi quando as pessoas estavam saindo que ninguém estava falando. Todo mundo estava saindo em silêncio para não incomodar ninguém. A presença de Deus era tão real que ninguém disse nada. Tais experiências aconteceram frequentemente onde Leonard ministrou. Seu temor e reverência por Deus não permitia a carnalidade na adoração a Deus. Quando se tratava de assuntos espirituais, ele trouxe uma seriedade a respeito de Deus para todas as coisas que era inigualável entre seus pares. Ravenhill às vezes se tornava sarcástico quanto às novas abordagens de adoração que eram antibíblicas e centradas no homem. Quando estava pregando sobre Uzá, tocando a arca de Deus, ele disse: Uzá tocou a arca. Tudo o que ele estava tentando fazer era afirmá-la. Mas hoje, nós não iríamos apenas estabilizá-la. Nós iríamos pintá-la e provavelmente colocar uma caixa de música contemporânea nela e torná-la mais elegante. Hoje, as pessoas cantam: coloque sua mão na mão do homem que aquietou a água. Esqueça. Ou a música mais nova que foi lançada agora, aperte a mão de Jesus. Ouça, quando você ver Jesus, você não vai se aproximar e dizer: ei amigo, estou feliz que tenha morrido por mim. Quando você ver Jesus, você ficará paralisado de medo, a menos que tenha um corpo glorificado e uma mente glorificada. Certa vez,
Leonard foi convidado a participar de um grupo especial de ministros como um dos vários oradores, mas por algum motivo solicitado a falar por apenas 5 minutos. Quando ele se levantou para falar, ele disse: há uma razão pela qual não temos reavivamento. E é por isso. Então, virando-se, ele apontou para todos os ministros sentados na plataforma. Pregadores apaixonados como vasos de barro. Leonard nos mostra que a verdadeira pregação vem através de homens imperfeitos. Embora Ravenhill fosse historicamente um metodista, ele não manteve a doutrina da perfeição, sem pecado ou cristã. Ele tinha imperfeições e sabia disso. Ele sabia que todos os crentes ainda estavam crescendo em graça, incluindo ele. Às vezes sua coragem e zelo faziam com que ele falasse de uma maneira errônea e desnecessariamente severa. Como todos os pregadores, ele era um vaso de barro porque ele era um ser humano. Ele era uma panela de barro na qual Deus derramou grandes coisas, além do homem Jesus Cristo. Nenhum homem perfeito jamais viveu. Embora Ravenhill fosse um homem devoto e justo, nunca caí na armadilha de idolatrá-lo erroneamente ou de vê-lo irrealista. Ele tinha imperfeições, falhas, desequilíbrios e fraquezas. Não digo isso para diminuir quem ele era, é apenas para vê-lo corretamente. Um vaso de barro em quem estava o tesouro divino. É bom ter heróis espirituais que nós imitamos, mas idolatrar homens é algo totalmente diferente. É uma armadilha sutil a ser evitada. As Escrituras dizem: pare de considerar o homem em cujas narinas está a respiração, pois de que ele conta? Isaías 2:22. Devemos apreciar, honrar e respeitar os homens de Deus, mas nunca os idolatrar ou considerá-los perfeitos. O próprio Leonard compartilhava dessa visão. Ele amava os pregadores de Deus e os servos de Deus, mas aprendeu a vê-los corretamente. Scott Lee, pastor da Igreja Batista de Rockport, em Arnold, Missouri, foi aluno de seminário teológico batista do Sudoeste, em Fort Worth, no final dos anos 80. Ele se lembrava de uma experiência vívida de ouvir Ravenhill pregar, o que, em sua opinião, mostrou a humanidade de Leonard. Por volta de 88, participei de algumas reuniões pregadas por Len Ravenhill na Sinfônica de Fort Worth, onde a Igreja Batista Common Ground se reunia na época. Duas situações ficaram na minha mente como evidência de sua paixão ardente que poderia às vezes levá-lo a parecer severo. Primeiro, enquanto ele estava pregando, uma mulher sentada no fundo da sala riu por alguma razão inexplicável. Parece ter sido uma coisa aleatória, pois nada que Ravenhill disse no momento pretendia ser bem-humorado. Mas a risada instantânea chamou toda sua atenção e ele parou, olhou para o fundo do salão e gritou: "Mulher, você não vai rir no inferno." Ele então pediu que ela se arrependesse e colocasse sua fé em Cristo. Mais tarde, na mensagem, ele disse algo com o que o amigo meu concordou fortemente. Meu amigo Frank estava sentado na primeira fila diante de mim, assim que o Ravenhill fez o seu ponto rígido. Frank jogou os braços para o ar e gritou: "É isso mesmo!" A explosão aparentemente parecia fora de lugar para Ravenhill, que de repente parou, olhou diretamente para ele e disse: "Certo? Claro que está certo. Eu não teria dito se não estivesse certo. E eu não preciso de um líder de torcida." Com isso, ele continuou pregando. Eu compartilho isso como exemplos da intensidade do irmão Leonard, sua paixão e talvez sua humanidade. Todos nós, às vezes, queríamos dizer algo assim, mas não ousávamos. O irmão Ravenhill ousava. Houve inúmeras ocasiões em que Leonard repreendeu as pessoas que estavam sob sua pregação, se ele sentia que elas eram uma distração pública ou eram irreverentes. Ele não hesitava em mencionar tais exemplos em sua pregação. Eu preguei em uma igreja elegante no leste alguns anos atrás. No primeiro domingo de manhã, uma senhora se levantou e saiu pouco antes do meio-dia. Ela fez isso de novo no domingo seguinte. Quando eu disse algo ao pastor sobre isso, ele disse: "Oh, ela fez isso nos últimos 5 anos. Eu disse: "Bem, ela não fará isso novamente, depois que eu falar com ela." Certamente, no terceiro domingo, no mesmo horário, ela se levantou para sair e eu disse: "Senhora, aonde você vai? Se você não pode passar 1 hora na presença de Deus, o que você vai fazer na eternidade? Eu sei que você sai todo domingo, mas o que você vai fazer quando chegar ao céu? Você ficaria entediada com os anjos, entediada com a adoração e entediada com a ardente santidade de Deus? Então o que você vai fazer? Sair para o inferno?"
É a única alternativa que você tem. Eu preguei nas semanas seguintes e ela nunca mais veio me ouvir. Em uma reunião de ministros, ele ficou muito agitado com 2 homens que estavam rindo durante o sermão e os convidou a se retirarem por sua irreverência. Ouçam, companheiros, se isso for engraçado para vocês, então vão para casa. Eu estou pregando com todo o meu coração aqui sobre a eternidade. Vocês são pastores? Vocês precisam estar neste altar agora. Isso é tão vital quanto qualquer mensagem que eu tenha pregado. Esta é uma hora de crise e isso é toda a reverência que vocês têm por Deus? Não é de admirar que sua igreja seja ímpia. Eu estou pregando diretamente o que está nas Escrituras. Se vocês não gostam, então vão. Se esse é o único tipo de reverência que vocês têm por Deus, então vocês estão bem doentes. Vocês podem não ser sérios, mas eu certamente sou. Tais respostas e reações de Ravenhill trazem sua humanidade à mostra para uma avaliação honesta. Como devem ser vistas as reações de Len nesses momentos? Era necessário que ele repreendesse as pessoas publicamente como ele fez? Provavelmente não. Ele reagiu de forma errada em tais situações? A resposta honesta é sim. Talvez algumas vezes tais repreensões sejam necessárias, mas não nessa medida. É apropriado concluir que, em alguns momentos, Leonard excedeu os limites da sabedoria em tais respostas públicas. Tais reações públicas, as pessoas não mudariam o ofensor e provavelmente acabariam por qualquer receptividade por parte da congregação. Nossa opinião é que tais respostas de sua parte não foram a orientação do Espírito Santo, mas sim o zelo de Leonard se transformando em frustração. Um amém zeloso ou pessoas que falam uma com as outras no banco da igreja não exigem uma repreensão pública. A questão real aqui é que nem todas as distrações que as pessoas fazem nos serviços da igreja merecem uma censura pública, mas por alguma razão, Leonard não via dessa maneira. Houve momentos em que Leonard percebia que uma igreja não estava recebendo sua mensagem e ele ficava frustrado. Todos os pregadores têm dias ruins, às vezes ele parecia reagir imprudentemente a algo que o perturbou em um único culto na igreja. Em uma noite diferente, possivelmente a resposta teria sido diferente. Na maior parte do tempo, Leonard seguia com o espírito, mas ele nem sempre estava certo em suas reações. Alguns comentários públicos que ele fez estavam claramente certos e outros não. As pessoas que entendiam Leonard sabiam por que ele às vezes respondia como ele fazia. Era sua feroz lealdade à verdade e à glória de Deus. Ele tinha ciúmes da honra de Deus. Ninguém duvidou de quão sério ele era sobre o reino de Deus. A.W. Tozer falou disso quando escreveu sobre o coração ardente de Leonard. Tal homem provavelmente será drástico, radical, possivelmente violento em alguns momentos, e a multidão curiosa que se reuniu para vê-lo logo rotulará como um fanático extremo. Nesse sentido, eles estão certos. Estas são as qualidades que as circunstâncias exigem. Seu ministério é voltado para a emergência, e esse fato o destaca como diferente. Ravenhill estava consciente do fato de que ele era percebido como sendo muito rigoroso, limitado e até mesmo crítico. Falando de Martinho Lutero, Leonard disse: "Eu tenho empatia com Lutero quando ele diz: eu nasci para lutar contra demônios e facções. É meu dever remover obstruções, cortar espinhos, preencher atoleiros e abrir e fazer caminhos retos. Se eu devo ter alguma falha, permita-me falar a verdade com muita severidade do que agir como um hipócrita e esconder a verdade." Isso revela porque ele fala daquela forma. Leonard era tão protetor das almas que ouviam a verdade que ele não queria que nada interferisse com o Espírito Santo trabalhando em seus corações. Seus motivos estavam certos, mesmo que seus métodos fossem questionáveis às vezes. Até mesmo seu zelo imprudente colocou o temor de Deus nas pessoas. A lição aqui é clara. Todo cristão deve lembrar que os melhores pregadores ainda são homens e não devem ser exaltados, como Emma Bevan escreveu em seu hino God in Heaven Hath a Treasure. Vasos de barros estragados sem graça, mas o tesouro como antigamente. Fresco da glória, brilhando intensamente, o ouro imutável e imutável do céu. A mão de Deus, o vaso enchendo com a glória tão distante, corações saudosos para sempre quietos com aquelas riquezas de seu amor. Assim, somente através dos vasos de barro, brilhando na graça incessante, alcançando corações cansados e solitários, direciona-se a luz no rosto de Jesus.
vasos sem valor, quebrados, rolando através das eras de fome. Riquezas dadas com mão firme, o grande presente de Deus, seu precioso filho. Ravenhill pregava nos círculos devotos com frequência e sempre os atingiam com a verdade sem poupar ninguém. Ele disse em uma igreja: vocês mulheres têm cabelos compridos, vestidos compridos e vocês têm outra coisa, longa línguas. Ele pregava essas coisas porque queria que aqueles que confiavam em sua retidão aparentem saber o que o cristianismo era uma questão de colocar o coração diante de Deus, não apenas externamente. Sua visão da brevidade da vida e da proximidade da eternidade trouxe realidade à sua pregação. Citando o Senhor Jesus, Leonard costumava dizer: precisamos trabalhar enquanto é dia. A noite chega, e então acrescentava: e chega rapidamente, há fardos a serem levantados e batalhas para lutar. Leonard estava livre do medo dos homens, do desejo de impressionar os homens e do medo de que seu alto padrão poderia lhe custar. Ele escreveu para um amigo: nós estávamos em uma igreja batista na outra semana com cerca de 500 pessoas todas as noites. A experiência normal para mim é que o pregador costuma dizer: irmão Ravenhill, tivemos o maior público que já tivemos em reuniões, mas sinto muito que esta é a menor oferta de amor que tivemos em 5 anos. Por quê? Porque quando eu prego, magoo as pessoas. Eu não vou mentir e não vou consolá-los. Eu não estou tentando ser popular e não me importo se alguém gosta de mim ou não. O Senhor nunca me disse para ser apreciado pelos outros. Jesus foi um dos homens mais odiados que já viveu. Leonard via a vida cristã como Tozer fez, que todo crente é um soldado atrás das linhas inimigas, nascido em um campo de batalha, não em um parque de diversões. Ele viu toda a vida em termos de guerra espiritual real, que não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra princípios, principados e poderes, dizendo: nenhum homem que planeja lutar no ringue esperaria que seu oponente ficasse de pé e fosse golpeado. Haverá golpes para dar e receber. Da mesma forma é com o nosso inimigo, ele bate de volta. Nós nunca podemos assinar um tratado de paz com ele. Leonard estava pregando e escrevendo sobre a ascensão do Islã nos países ocidentais desde a década de 60. Ele conhecia sua história, entendia sua falsa doutrina, traçava seu desenvolvimento histórico e alertava sobre seus perigos. Ele via pelo que era em todo o seu zelo agressivo e demoníaco. Na Inglaterra, no lugar de 600 igrejas cristãs históricas, temos agora 600 mesquitas islâmicas. O maior reavivamento agora está entre os muçulmanos. Por quê? Porque eles estão prontos para morrer. Você não pode assustá-los, porque eles estão prontos para morrer por sua fé. Mas não estamos preparados para morrer. Nós não estamos nem preparados para viver. Leonard costumava falar sobre ouvir os grandes pregadores, grandes pregadores ingleses da época, incluindo Samuel Chadwick, Alexander White, Martin Lloyd Jones. Eu conhecia muitos dos principais pregadores dos anos 60 e 70, mas ele não poupava ninguém se pensasse que eles comprometiam a Bíblia ou seus ensinamentos de qualquer forma. Ele era mais duro consigo mesmo do que com os outros. Leonard não aceitaria concessões mesmo quando isso lhe custasse pessoalmente. Havia um empresário do outro lado do país, de quem Ravenhills recebiam anualmente um carro novo durante os anos. Eles pegavam o carro enquanto dirigiam para um compromisso de pregação em algum lugar. Depois de vários anos, o homem teve uma falha moral e aparentemente não se arrependeu. Depois disso, Leonard nunca aceitou outro carro. Sua resposta simples foi: eu não posso ser uma parte que aceita um presente de alguém que está voluntariamente vivendo em pecado exposto. Em 5 de junho de 1963, ele escreveu para os Blooms: é certamente verdade que o caminho sobe mais e a luta do inimigo é mais forte com o passar dos dias. Há apenas uma coisa que podemos fazer, que é lutar e lutar. Louvai-o, que sua graça é suficiente. Há batalhas pela frente para todos nós, enquanto mantemos os velhos caminhos e nos recusamos a nos comprometer com essa mania moderna de um evangelho adulterado. Leonard não era de parar de falar a verdade que ele sabia que deveria ser ouvida. Escrevendo um ano na época do Natal para os amigos, ele disse: este Natal falso dos mundanos é uma vergonha. Esse Natal falso dos mundanos é uma vergonha. Eles cantam sobre seu nascimento, mas se comportam como pagãos. Suas visões espirituais, sempre voltadas para a frente e para cima, o zelo de Ravenhill nunca parecia fraquejar ou diminuir.
Uma das características marcantes de sua conversa era a fragrância da grande verdade que sempre esteve em seu coração, que fez com que ele e outros continuassem a buscar conhecer o Senhor. Eu acabei de perceber que depois que a majestade do Senhor foi revelada a Isaías, ele passou a falar do Santo 29 vezes em sua profecia. Qualquer visão semelhante a Isaías mudará uma pessoa para sempre. Nunca mais ele ou ela se contentará em comer pão e andar na poeira da terra. Existem coisas mais sublimes, mas muitas pessoas não as querem, embora ainda existam algumas que querem. A oração de Amy Carmichael, faça-me teu combustível, ó chama de Deus, foi o desejo e a oração de toda a vida de Leonard. Ele viveu como uma única santa paixão, Cristo. Próximo capítulo. Pregação, a coisa mais séria do mundo.